Caminhando aí na carta aos Efésios. Chegamos no capítulo 5, meus irmãos. Você que tem acompanhado conosco, domingo após domingo, chegamos no capítulo 5. Nós leremos os 3 parágrafos iniciais do capítulo 5 de Efésios. Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 1 em diante. E é uma continuação do 4. Como nós temos falado, a carta aos Efésios ela é dividida em 2 partes grandes, maiores. Quando Paulo começa o capítulo 1, ele começa de uma maneira mais teológica. Capítulo 1, 2 e 3. E ele vai trazendo a ortodoxia, a doutrina da salvação, a doutrina da soberania de Deus, Trindade Santíssima. E aí quando ele chega no capítulo 4 em diante, ele passa para uma fase mais prática dessa carta. E então ele sai da ortodoxia e traz essa ortodoxia para a ortopraxia, para a prática do Evangelho. E ele nos convida, ele convidou aquela igreja na cidade de Éfeso e convida cada um de nós a pensar nessa fase também, nessa prática do Evangelho no cotidiano de cada um de nós. E aí o texto no capítulo 5, versículo 1 diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei por isso, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos na luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e a verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que elas fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que se diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Senhor, fala-nos ao coração. Tua palavra que é a verdade, a nossa única regra de fé e prática foi lida e será explanada somente se for pelo auxílio do Teu Espírito Santo. Ajuda-me, ajuda meus irmãos a compreendermos e a caminharmos nas Escrituras Sagradas em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o texto
de Efésios, capítulo de número 5, esses 3 parágrafos que lemos, os iniciais, semana que vem nós leremos o final. Esses 3 primeiros começa, na verdade ele tem um cerne, ele tem um centro, que é uma ordenança muito interessante, chamativa, quando o apóstolo Paulo, refrisando algo que já tinha sido dito, por isso o versículo está na sua margem mais à direita, é algo que já existia, um texto que ele usa, e assim ele está tomando essa palavra como sua, mas o texto está aí à sua direita, é uma citação, e a citação é a seguinte: desperta, ó tu que dormes. Desperta você que está dormindo. Levanta você que está morto. E Cristo te iluminará. Desperta quem está dormindo. Levanta quem está morto. E Cristo te iluminará. 3 frases centrais neste texto que chama a atenção para todo este capítulo 5. Por que Paulo está falando isso? Por que Paulo está chamando ao despertamento? E a mensagem de hoje tem como tema o título Despertamento Espiritual. Por que Paulo está dizendo isso? E ele vai dizer essa frase, essas 3 frases, e trazendo à tona todo o capítulo, quando ele fala várias vezes andar, andar e andar. São 4 tipos de maneiras são 4 maneiras de andar que Paulo vai chamar a atenção de cada um de nós, os cristãos. Andar no amor, andar na luz, andar na sabedoria de Deus, andar no Espírito de Deus. Ou seja, é para despertar, é para levantar e para começar a andar. Não é para ficar parado. Não é para ficar estacionado. Tem uma carta, tem uma frase de um dos profetas menores que diz assim: aqui não é lugar de ficar parado. Eu trago essa mensagem para o nosso contexto. A vida do cristão não é para ficar estacionado. É proibido parar e é proibido estacionar. É tempo de despertar, levantar e andar. E é interessante que o assunto, então, é esse andar, dessa maneira como eu devo andar. É a ortopraxia, a prática do cristão no andar cotidiano. E aí é interessante que essas 4 maneiras que nós vamos aprender sobre andar, nós vamos ver que a ideia é transparente em toda a Bíblia. Quando você pega Isaías capítulo 6, o profeta Isaías é chamado por Deus, e aí no 6 ele tem uma experiência com Deus, no capítulo 6. E a experiência é tão extraordinária, tão grandiosa, que Isaías olha aquela grandeza de Deus que Deus permite ele ver, olha a santidade de Deus, a pureza de todo aquele evento, os anjos e por aí vai, e ele olha para si mesmo e fala: estou perdido, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, sou pecador, sou miserável, não tenho condição de estar na presença de Deus. E a Bíblia fala que Deus então toma uma tenaz, toma uma brasa e, ilustrando essa realidade, ele coloca na língua de Isaías e fala assim: Isaías, agora eu te purifiquei, eu te sarei, eu te perdoei, seus pecados foram pagos, seus pecados foram tirados. Mas a quem há de ir por mim? Uma pergunta depois da purificação de Isaías surge, e Isaías responde na mesma hora. Ele que foi levantado, ele que foi despertado, Isaías falou assim: eis-me aqui, eu vou andar. Então essa é a ideia que nós vemos em toda a Bíblia. É assim que foi com Davi, é assim que foi com Josafá, quando Josafá ora: Deus, Senhor, tem 3 exércitos vindo contra nós, o que nós vamos fazer? Como que vai ser essa situação? São 3 contra 1. Ah, Deus! Deus levanta o profeta, e o profeta fala assim: Josafá,
levanta o exército, leva o exército para a frente da batalha, vai marchando, mas espere, marche na confiança de que a guerra não é sua, eu vou pelejar por vós. Então Josafá levanta, coloca os cantores na frente da batalha e descem para a batalha cantando, louvando a Deus. Enquanto isso, o Espírito Santo põe confusão no meio daqueles 3 exércitos, os moabitas, os amonitas e os filhos de Seir, e eles se debatem, eles se matam. Deus pelejou por eles. Quando Jesus está entrando, indo em direção a Jericó, a Bíblia fala que ele passou por uma estrada que tinha um cego que ficava ali esmolando, pedindo esmola, e o apelido, ele era chamado de Bartimeu, filho de Timeu, e esse moço ouviu uma multidão passando, e ele, com certeza, ele perguntou, o que está acontecendo? Que tropel é esse? E aí a ideia é que alguém respondeu para ele, dizendo, é Jesus que está passando. E quando ele ouve essa palavra, Jesus está passando por aqui, ele não perdeu a oportunidade, ele clamou, ele pediu. E a Bíblia fala que Jesus Jesus manda ele levantar, manda ele despertar daquele lugar e andar até ele. E Jesus o cura e Jesus o salva. E Jesus fala assim, agora vai viver a vida do cristão. É assim, meus irmãos. E é isso que Efésios 5 vai nos trazer à memória. O texto começa dizendo assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Imitadores de Deus, como filhos amados. Ele começa dizendo que eu preciso imitar a Deus. Mas como imitar a Deus? Sendo que Deus é totalmente perfeito, soberano, onipotente, onisciente, onipresente, o Rei dos Reis, o Senhor dos Reis. Como imitar a Deus? Eu sei que não tem como imitarmos a Deus em sua totalidade, pois somos falhos, somos pequenos, mas nós precisamos imitar a Deus na sua maneira de agir, na sua maneira de, como Ele descreveu que nós deveríamos imitá-lo. E na Bíblia nós temos também inúmeros exemplos de pessoas que andaram com Deus. Enoque, Noé e tantos outros. Paulo andou com Deus, que ele chegou a dizer, pode me imitar, pois eu estou imitando a Cristo. Interessante, meus irmãos. E aí, gente, nós chegamos então o primeiro argumento, quando ele fala assim, como eu vou imitar a Cristo? Andando com Cristo. Andando de que forma? Andando em amor. Versículos 1 e 2, ele vai dizer aí, andando em amor. Ele diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós como oferta, sacrifício a Deus em aroma suave. O cristão é um filho de Deus. O cristão é um filho amado por Deus. O cristão foi comprado com alto preço, o preço de sangue, porque Deus o amou e entregou seu filho, que se sacrificou por nós. Este é o exemplo que Deus deixou para nós. Este é o amor com que Ele nos amou. Este é o amor com que nós devemos amar, pois João vai dizer em suas cartas, em sua primeira carta especificamente, ele vai dizer várias vezes que nós precisamos amar, pois Ele nos amou primeiro. E este amor, meus irmãos, que é de Cristo, ele inunda o nosso coração, pois a Bíblia fala que aquele que é nascido, convertido, ele é nascido de Deus. Ele é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo, agora é luz, não trevas. E o amor de Deus, que é a característica principal de Deus, não somente um dos seus atributos, mas o amor é a característica principal de Deus, inunda o nosso coração. Inunda o nosso coração, enche-nos. Nós somos cheios desse amor e não tem como alguém que é convertido não amar, pois a essência desse que é convertido é o amor. É o amor. A mímica era parte importante para qualquer orador. Na teoria, um grande orador grego, ele precisava imitar
outros filósofos famosos. E aí, Paulo vai dizer que nossa imitação não é filósofo algum, nossa imitação deve ser do próprio Deus. E o primeiro item é o amor. Poderíamos até terminar por aqui, porque quem ama, obedece a Deus. Pois quem ama, não afronta o seu irmão, não machuca o seu irmão, não rouba, não diz falso testemunho, não levanta falso testemunho, e por aí vai. Andar em amor. O sacrifício de Deus por nós é, de fato, tudo que nós precisamos conhecer sobre o amor. É um amor que nós nem conseguimos compreender ao certo, pois é grande demais, é extraordinário demais. É um sacrifício por alguém que não precisava, que não merecia. Precisava, desculpe, mas não merecia. E isso satisfez a vontade de Deus, satisfez a justiça de Deus, pois eu sou salvo por essa graça, por este amor. E eu preciso amar como Cristo amou. Andar em amor. Depois, Paulo vai dizer que também nós precisamos andar como filhos da luz, andar na luz. Olha o versículo de número 8, quando ele diz assim, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Desperta, levanta e anda. Anda em amor, anda na luz. Anda na luz. E o que é andar na luz, meu irmão? É ter uma vida íntegra. É ter uma vida transparente. Eu não tenho que ficar escondendo nada. Quem fica escondendo as coisas é porque não é cristão de verdade ainda. Quem fica cheio de coisinha com celular, quem fica cheio de coisinha com conversas escondidas, quem fica cheio de coisa em lugares escondidos, não está vivendo na luz. Pois quem vive na luz é transparente, meu irmão. Não tem meio termo, é sim, sim, é não, é não. É uma vida transparente. Paulo passa do alto sacrifício, deste amor maravilhoso, e fala que agora nós precisamos andar também na luz, pois quem é cristão, quem é crente, é santo, quem é crente é rei com Cristo, é príncipe de Deus. Quem é crente, quem é cristão, saiu das trevas para a maravilhosa luz. Então é luz, meu irmão, não tem como. Não combina luz com trevas. Aonde você acender uma luz em um local, pode estar escuro que for, sem janela, uma escuridão tremenda. Se acender uma luz ali, as trevas se dissipam, elas se vão. É assim a vida do cristão. Aonde o cristão chega a luz de Deus. Mas aí, meu irmão, Paulo faz questão de notar aqui, de anotar uma série de situações que não fazem parte da nossa vida. Gente, é interessante que Paulo vai ensinar agora o tempo todo com ensinos negativos e positivos, negativos e positivos, negativos e positivos. Como assim? Por exemplo, se você é uma pessoa que procura passar no concurso, você vai ter questões positivas e negativas. Você vai precisar, eu preciso estudar positivamente. Eu não posso fazer isso e aquilo, porque eu tenho que abrir mão dessas coisas para estudar por concurso, é o meu objetivo. E assim é a vida do cristão, é assim que Deus nos ensina aquilo que eu não posso e aquilo que eu posso. E todas as coisas me são lícitas, mas eu, como servo de Deus, preciso entender que nem tudo me convém. Amém, gente? Vamos ler? Olha o versículo 3 até o versículo 14, são os versos aí que falam sobre aquilo que eu devo e que eu não devo fazer como cristão que anda na luz. Ele diz assim, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Olha só que interessante, Paulo vai tratar aqui sobre duas situações
Primeira, uma santidade no quesito da moral, na vida sexual, na vida moral. E no versículo 4 ele vai tratar sobre a santidade na vida do linguajar, da forma de falar. Então ele separa essas duas maneiras para dizer, mas a impudicícia e toda sorte de impureza, cobiça, não deve ser nem nomeada entre vós. Depois ele fala, nem conversação torpe, palavras vãs, chocarrices, coisas inconvenientes. Antes, pelo contrário, a sua boca, a minha boca, nossa boca deve estar cheia de ações de graças, cheia de gratidão. E como é bom você estar perto de gente que fala coisa boa, gente, que traz mensagem boa, que tem um coração grato. Aquilo te dá vontade de você ficar mais tempo com ele. Por quê? Porque é uma pessoa feliz, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que fala coisa boa. E agora, gente que só fala abobrinha, só fala besteira, só tem um linguajar horrível, não dá para ficar perto, ninguém aguenta. E o cristão tem que ter gente perto, tem que ter uma linguagem temperada, como diz as Escrituras. E aí, ele continua, sabei, pois, isto, nenhum incontinente, quem não consegue se conter, ou impuro. Já viu gente que não consegue se conter? É gente inconveniente, é gente que não tem freio, ele chega em qualquer lugar, já mexe com as meninas, já faz isso, já faz aquilo. Isso não é coisa de cristão. Ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Idólatra. Tem gente que, nós conversávamos ontem no estudo de jovens, idolatria, a principal idolatria é a idolatria de si mesmo. A pessoa que se adora e se acha o máximo, que se torna alguém inconveniente, pois não tem humildade. E as pessoas se afastam. O cristão tem que ter gente perto, sabe por quê? Porque o cristão precisa ser luz, e o cristão precisa passar o evangelho para frente. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí Paulo então vai passar agora a explicar que quem vive nessa prática recebe o julgamento de Deus. Ele fala primeiramente, há um julgamento. Deus está vendo, Deus conhece aquilo que você está fazendo escondido, nas trevas, como se ninguém estivesse vendo, uma hora vem à tona. E aí ele fala sobre depois, o versículo 8 em diante, ele fala sobre o fruto da luz. Qual que é o fruto da luz? Até o versículo 14, ele diz assim, pois outrora erais trevas, porém agora vocês são luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então é bondoso, é justiça, é justo e tem verdade, e prova sempre o que é agradável. Deus sempre nos dá a sua bondade, o seu amor e a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, então não seja cúmplice das obras das trevas, mas sim, vocês devem reprová-las e viver na luz. Porque eles fazem em oculto, por só referir, é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que se diz, desperta, ó tu que dormes, levanta. Meu irmão, se você quer se despertar, você quer ser despertado por Deus nesse dia, ora a Deus nesse momento, peça a Deus, Deus, eu preciso me levantar, eu preciso ter Cristo iluminando a minha vida, porque essa luz que vai inundar, vai encher meu coração e vai me tornar uma luz, não é luz própria, é como a lua. Já viu a lua? A lua é um satélite da Terra que não possui luz própria. Mas por que ela brilha? Ela brilha porque ela está na direção do sol. E o sol brilha tanto que é Jesus, o sol da justiça, que ilumina aquela lua bonita, lua cheia, por aí vai. O cristão é assim. Ele não tem luz própria não, mas ele ilumina. Sabe por quê?
porque a luz de Cristo habita o meu coração, eu sou templo do Espírito Santo. Se você quer se levantar e quer falar isso aí, pode escrever no comentário, eu vou me levantar, eu vou despertar, eu vou seguir a Deus, eu vou ser iluminado por Cristo, porque Deus está me chamando para ser despertado. E aí, meus irmãos, chegamos agora ao terceiro ensinamento que Paulo traz nesse capítulo, quando ele diz assim: se nós devemos andar na luz, devemos também andar no amor. Agora, versículo 15 em diante, ele fala sobre andar na sabedoria de Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Procurai compreender qual que é a vontade de Deus. O que Deus quer para a minha vida? Então, agora, Paulo passa a falar sobre sabedoria. O cristão é alguém que anda na sabedoria, é sábio, ele consegue compreender a situação que está passando, ele não entra em briga por entrar, ele sabe que tem que aguardar, ele sabe ter paciência, ele sabe se colocar no lugar certo, ele sabe falar a palavra na hora certa. Por quê? Porque ele tem sabedoria, sabedoria do alto, sabedoria de Deus. Então Paulo fala assim, olha só que interessante: portanto, vede prudentemente, com prudência, como vocês estão andando. Ensino negativo? Não como necios. Ensino positivo? Mas como sábios. Nécio, quem não tem sabedoria, que não tem discrição, uma pessoa que não pensa antes de agir, não, mas como sábios. Depois ele fala mais, remindo o tempo. Olha que interessante, queridos, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades, meus irmãos, aproveitando as oportunidades. Isso é muito importante, você pensar nisso, meus irmãos. Os cristãos, eles por vezes, meus irmãos, eles têm tanta dificuldade nessa questão da moral, na questão da língua, que não aproveita a oportunidade. Não aproveita a oportunidade. Entram tanto emaranhados de situações erradas, não aproveita a oportunidade. Eu lembro, eu faço menção aqui, como pastor, ao longo dos anos, geralmente os cristãos, eles vão aos pastores nos momentos assim difíceis, e aí chega o pastor, você precisa conversar com fulano de tal, geralmente um filho, por exemplo, você precisa conversar com meu filho, pois meu filho está fazendo isso, não está legal, mas você fala com ele, mas não fala que eu falei não. Aí eu falei, missão quase que impossível, né? Eu vou saber de um assunto, eu tenho que conversar com a pessoa sobre o assunto, mas como é que eu fiquei sabendo desse assunto? Está vendo? É uma situação delicada, né? Foi um anjo que me falou, quase que você tem que ser um MacGyver. Lembra do MacGyver? Então, são situações que eu preciso ter sabedoria, meus irmãos. Eu preciso me colocar, eu preciso assumir as responsabilidades, eu preciso tomar as decisões corretas. Diz que o sujeito foi preso e ligou para o pastor e falou, pastor, vem cá na delegacia tal, estou preso, me prenderam aqui e tal, papai, chorou que a confusão, podia fazer uma ligação, ligou para o pastor. Aí o pastor atendeu do lado de lá e falou assim, é mesmo, meu irmão, mas o que aconteceu? Por que você foi preso? Você fez uma... Não fiz nada, estou preso, não fiz nada. Aí o pastor falou, é mesmo? Então se é assim, eu não vou não. Mas por que você não veio, pastor? Eu estou precisando de você. Não, se você foi preso sem fazer nada, eu vou parar aí para quê? Vai que me prende também. Meu irmão, precisa de sabedoria para viver. Remir o tempo é aproveitar as oportunidades. A oportunidade está passando, meu irmão. A oportunidade está passando. Os dias estão passando. Outro dia a gente conversou na Escola Bíblica Dominical, domingo passado. Tem gente aí esperando a normalidade voltar para fazer as coisas. Quanto tempo que a gente já está nesse isolamento social? Aí já deu quase 70 dias.
70 dias que o cara está parado, tudo parado, por quê? Porque está esperando voltar. E se não voltar à normalidade? E se Cristo voltar antes? Vamos remir o tempo, meu irmão. Vamos aproveitar as oportunidades, vamos andar com sabedoria. Então, as pessoas sábias, elas tiram o maior proveito do seu tempo. Sabe o que é remir? Remir, meu irmão, significa pessoa, ela comprar de novo um tempo, ela adquire mais tempo. Remir é isso, é você ter aquele momento ali e você faz de tudo para aquele momento ser abundante. Quando você anda com Deus, aquele momento, meu irmão, é mais abundante ainda. Pois Deus é aquele que sabe, que pode multiplicar pães, pode multiplicar também ocasiões, oportunidades na sua vida, meu irmão. Louvado seja Deus. Tem gente que fica reclamando a vida inteira. O dia que eu ganhar na loteria, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Fico a vida inteira passando, jogando na loteria, e não faz nada. É isso, meus irmãos, nós precisamos remir, pegar as oportunidades e seguir para frente, pois Deus vai te dar grandes oportunidades. Andar com sabedoria. Ele termina esse item dizendo assim, no versículo de número 17: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus, a vontade do Senhor. E aí nós passamos para o último ensinamento: andar também no Espírito, andar no amor, andar na luz, andar na sabedoria de Deus, andar agora no Espírito. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele faz um trocadilho, meus irmãos, quando ele chega no verso 18, que é um texto conhecido por todos nós. Não vos embriagueis com vinho. Qual a ideia? Quando você bebe demais, bebida alcoólica, você perde o rumo, você perde a maneira de você se conduzir, porque você ficou embriagado. Quando você se embriaga do Espírito Santo, você não perde, você se acha, você se encontra, e você passa também a ser dominado não por si só, mas pelo próprio Espírito Santo de Deus, que tem vontade para você, que é boa, perfeita e agradável. Ao invés de você se perder, se acha em Cristo, se encha do Espírito Santo. Ore a Deus todos os dias. Ore a Deus todos os dias. Senhor, eu quero ser cheio do Teu poder. Quero ser cheio do Teu poder. Meu irmão, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. É tempo, meu irmão, de ser cheio de Deus. Eu creio que Paulo encerra com essa maneira de andar, pois se o andar em amor já possibilita todos os outros, o andar no Espírito nos capacita para amar, nos capacita para viver e brilhar, nos capacita para sermos sábios, entender a vontade de Deus e viver essa vontade. Andai no Espírito, seja cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus, meus irmãos, e você vai conhecer, você vai ver grandes feitos, grandiosas maravilhas sendo alvo da sua vida. A sua vida será cheia da grandeza, da graça, pois aonde o Espírito está, ali há liberdade verdadeira, ali há alegria, ali há pureza, ali há unção, ali há capacitação, ali há esperança. Seja cheio de Deus. Concluindo, meus irmãos, como você avalia a sua vida, de acordo com isso que nós estudamos hoje? Você está despertado? Se você levantou? Quando ele fala morto ali, meu irmão, não está falando que é pessoa que já morreu, não. É pessoa que está andando como morta, está vivendo como morta. Então desperta, levanta e anda na luz, anda na palavra de Deus. E aí é uma conclusão que eu faço aqui. Você e eu temos imitado a Deus quanto ao amor sacrificial.
Você e eu temos fugido da impureza sexual. Você e eu temos fugido dos pecados da língua. Você e eu temos produzido frutos luminosos. Você e eu temos aproveitado as oportunidades. Você e eu temos sido cheios da glória de Deus, cheios do poder de Deus. E Paulo termina então esse parágrafo dizendo o seguinte, verso 20: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Depois que Paulo fala sobre cantar, louvar, adorar, ele fala sobre ação de graça. Quem louva, meu irmão, é grato, é consequência, é conclusão. Se você anda no amor, se você anda na luz, se você anda na sabedoria de Deus, se você anda no Espírito, você é uma pessoa grata. E você sabe se sujeitar uns aos outros, para que a vontade de Deus, o reino de Deus cresça e avance para a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Ore pela sua vida aí nesse momento, meu irmão. Peça ao Espírito Santo que inunde seu coração nesse momento, meu irmão, em nome de Jesus. Que essa palavra tenha guarida na sua vida, na sua mente, e você seja cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. É tempo de buscarmos a presença de Deus, é tempo de sermos cheios, não de nós mesmos, não da nossa vaidade, não do nosso eu, mas cheios de Deus. Ó Senhor Deus de poder e de graça, em nome de Jesus, ó Pai, humildemente nós invocamos o Teu nome e suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos encha-nos com Teu poder, encha-nos com a Tua glória, visita-nos, ó Deus de poder e de graça, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, meu Deus, que bênção, ó Pai, podemos cultuar ao Senhor e desfrutarmos, ó Deus, da intimidade com o Senhor nos deixou livremente, ó Deus, a graça e o Teu Espírito, Pai. O Senhor fala-nos que nós devíamos buscar, ó Deus, ser cheios do Espírito, uma plenitude do Espírito Santo. Não é só como alguns pensam que batismo do Espírito Santo é uma segunda. Não, nós somos já batizados com o Espírito Santo, senão não seríamos crentes. Mas é ser cheio de Deus, é ser renovado, é ser preenchido novamente. E isso nós precisamos todos os dias. Todo dia. É hoje, é amanhã, é depois de amanhã, pois tendo o Espírito, nós teremos o fruto do Espírito. Tendo o Espírito, nós vamos andar. E nós vamos andar como servo de Deus. Aleluia, fazendo a vontade de Deus. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, por essa carta maravilhosa, Deus. Que seja tempo de despertar, que seja tempo de levantar em Deus, na força de Deus, e andar em Deus, na força de Deus. Em o nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Perdão dos nossos pecados. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Ah, graças a Deus, meu irmão. Que bênção, que bênção. Aleluia. Quem anda com Deus também é fiel a Deus.